E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou na manhã de hoje o relatório do arcabouço fiscal. O texto pode ir a plenário ainda nesta quarta-feira e, caso seja aprovado, a matéria deve voltar para a Câmara dos Deputados, uma vez que houve modificação com a retirada do Fundeb, do teto de gastos e também de despesas com ciência, tecnologia e inovação. Nós acabamos revisando e conseguimos retirar do texto 3 pontos importantes. É evidente que tinha também outras coisas que deveriam ter sido ajustadas, mas, né, o ótimo é inimigo do bom. Então, a gente optou pelo bom, né, porque o ótimo seria realmente cuidar um pouco mais do índice de endividamento, né, essa questão do IPCA, que também ficou da forma como estava no texto, né, da Câmara. Poderia ter sido melhor ainda, mas eu acho que deve passar agora no plenário. Caso seja aprovado, o arcabouço substituirá o teto de gastos e vai estabelecer um piso para crescimento das despesas públicas. Para o senador Efraim Filho, a proposta trará um equilíbrio para as contas públicas e será favorável para o agronegócio. O arcabouço fiscal, ele tem a expectativa de que traga ao país um marco legal mais sólido e que traga esse cenário de equilíbrio de contas públicas. E isso tem uma repercussão principalmente para efeitos de investimentos que podem ser atraídos. Isso dialoga muito com o agronegócio. O agronegócio hoje é o grande motor da economia do nosso Brasil. E na balança comercial tem uma influência muito forte, né, dentro do desempenho desse setor. Então a expectativa é que com um marco legal sólido, que dê a perspectiva de um país equilibrado em termos de conta pública, seja capaz de atrair mais e melhores investimentos, e o agro tende a ganhar com essa realidade. O senador Reins discorda. Segundo ele, a nova âncora fiscal será prejudicial para o setor. De uma certa forma, é a irresponsabilidade do governo atual em cima dos gastos públicos. Aumentaram os gastos e não tem receita. O que nós vimos é uma relação negativa do arcabouço fiscal aprovado no Senado, se for aprovado, e nós vamos lutar para que não aprove. O governo tem que aprender a reduzir despesa e não aumentar a despesa. A nossa preocupação nesse instante é que o próprio mercado está dando um sinal negativo. A própria taxa de juro nesse instante não baixa por quê? Se eu vou num agente financeiro, se eu não tenho crédito, o banco ou não me dá dinheiro ou o juro é extorsivo. Apesar de falas recentes do ministro Carlos Fávaro, relacionando a aprovação do novo modelo diretamente ao futuro Plano Safra, possibilitando o aumento dos recursos para a equalização das taxas de juros e gerando um programa mais robusto, senadores apontam que a nova âncora fiscal não afetará o plano agrícola. Eu acredito que o valor não sofrerá impacto do arcabouço. Será um valor muito mais relacionado à discussão interna da política pública com o Ministério da Agricultura. A reforma tributária também aguarda votação no Congresso. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a expectativa é que a matéria seja votada no começo de julho, mas para os parlamentares é preciso mais transparência no texto. A reforma tributária, essa sim, diferente do arcabouço fiscal, ela traz uma leitura mais setorial, que pode ter alíquotas diferenciadas para os diversos setores: indústria, comércio e serviços, o agro, dentro do agro algumas subdivisões, como por exemplo a questão de alimentos. Por isso essa expectativa tão grande em torno do texto propriamente dito do relator. O que é imprescindível, que todos nós que defendemos, né, o agro, queremos ter a exata noção do texto. Ninguém vai aceitar aumento de carga tributária, ninguém vai aceitar que o agro pague mais imposto, ninguém vai aceitar mais que quem produz seja penalizado. Se algum deles estiver prejudicando a vida de quem produz, provavelmente o Congresso rechaçará essa medida. Não existe o texto. Eu fico assim imaginando como é que você vai discutir uma coisa que se você não conhece o que está escrito, né? Porque o diabo mora entre as vírgulas aí, né? Os detalhes são importantes. O que falta nessa reforma tributária é transparência.